Meu nome é Nelson Merschlach, eu sou hematologista, sou coordenador do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Albert Einstein. Em primeiro lugar, acho que nós vamos falar sobre leucemia mieloide crônica de uma forma geral, não é? Então, leucemia mieloide crônica faz parte do grupo das leucemias. O que significa isso? Leucemia é um tumor do sangue, não é? No entanto, nem toda leucemia é igual. É importante que as pessoas saibam disso, porque existem leucemias que o paciente precisa ser imediatamente internado, tratado, e existem outras situações onde isso é um tratamento crônico, né? Então, nós dividimos as leucemias em leucemias agudas e leucemias crônicas. A diferença delas é que as leucemias agudas, elas têm células que são imaturas. Os glóbulos brancos são imaturos, então eles não são funcionantes. Enquanto nas leucemias crônicas, os glóbulos brancos são maduros, são funcionantes. Então, muitas vezes, as leucemias crônicas são descobertas por acaso. Quer dizer, o paciente vai fazer um exame de laboratório e descobre que tem muito glóbulo branco, né? Às vezes, ele tem uma dorzinha do lado esquerdo, vai ver, nós temos um órgão chamado baço, que fica no abdômen do lado esquerdo, o baço cresceu. Então, são sintomas assim muito frustros, diferente dos quadros agudos. Além de ter essa diferenciação entre aguda e crônica, dependendo do tipo de glóbulo branco que é afetado, nós podemos ter as leucemias chamadas linfóides e as mieloides. Então, a leucemia mieloide crônica, em particular, é uma doença muito interessante. Ela é muito interessante por vários motivos. O primeiro é que foi a primeira doença, tipo câncer, no qual foi identificado uma alteração no cromossomo, no material genético do indivíduo. Ter uma alteração no material genético não quer dizer que é hereditário, ela não passa, nem veio do avô, nem passa para o filho. E essa alteração, que é uma troca entre dois cromossomos, que é o cromossomo 9 e 22, foi descoberta na Universidade da Pensilvânia, e por isso passou a chamar cromossomo Filadélfia. Então, esse cromossomo Filadélfia, quando encontrado num paciente que tem um número grande de glóbulos brancos, qualifica como leucemia mieloide crônica. Então, o tratamento para LMC, ele começa nos anos 50, onde se fazia, até os anos 50, só radioterapia para as pessoas que tinham baço grande. Obviamente, era uma coisa absolutamente paliativa. Depois, veio uma droga chamada busulfano ou Mileran, e essa droga ela foi usada durante alguns anos, mas depois se viu que ela tinha alguns efeitos colaterais importantes. Nos anos 70 surgiu a ideia, né? E a ideia foi usada durante muito tempo, também controlando a doença, mas nenhuma dessas alternativas, elas mudavam a história natural da doença, isso é, a doença continuava evoluindo e normalmente o tempo de vida do indivíduo era de 4 anos. O que alterou, na verdade, a perspectiva dessa doença foi uma droga chamada interferon, mas que funcionava num grupo muito pequeno de pacientes, cerca de 15%, no máximo 20%. E mudou também um pouco a se juntar ao interferon outro remédio chamado aracetin, dando resultados até de 25%. O transplante de medula óssea era o procedimento curativo. No entanto, a gente sabe que transplante de medula óssea tem uma série de complicações nesses pacientes. E, finalmente, no final dos anos 90, surgiu uma medicação, que é o imatinib, e que mudou a história dessa doença. Então, uma doença que era grave e mortal até o ano 2000 se transformou numa doença crônica, né? A chance do indivíduo viver mais de 25 anos é enorme. Então, nós costumamos falar de que o paciente passou a ser curado de uma forma funcional. Qual é a diferença de ser uma cura funcional de uma cura real? A cura real é quando você dá um remédio, o cara fica bom, não precisa tomar mais remédio. Tem infecção, tomou antibiótico, ficou bom, está curado da pneumonia. Agora,
Cura funcional é que exige você continuar tomando sempre o remédio. Então, se tem uma mensagem importante, a mensagem é: quem tem essa doença não pode parar o remédio. Não é? E hoje nós temos outros remédios além do imatinib, que também servem para a leucemia mieloide crônica. Seja qual for, esses remédios ainda é obrigado que o paciente mantenha sempre tomando diariamente o seu comprimido. Dizer que é uma coisa mais simples, eu não sei se é bem a verdade, porque, por exemplo, se você tiver um câncer de mama, por exemplo, que foi diagnosticado muito precocemente, uma cirurgia resolveu aquilo para o resto da vida para esse fulano. É uma forma simples. Quer dizer, um câncer de pulmão diagnosticado precocemente, a mesma coisa, câncer de útero precocemente. Então, a mensagem que vem aqui é a seguinte: nos cânceres em geral, quanto mais precoce você diagnostica, né, você tem uma doença simples. No entanto, se você diagnosticar de forma avançada, você tem uma doença complicada. O que a gente pode falar da leucemia mieloide crônica não é que é o câncer mais simples, mas eu diria que das leucemias, das doenças malignas que o paciente precisa de tratamento importante, ela foi a de maior avanço. Então, se por um lado nós tivemos um avanço muito grande, porque a gente descobriu que na leucemia mieloide crônica existia um cromossomo, um material genético alterado por uma mutação, né? Por outro lado, também foi um avanço muito grande, porque foi a primeira doença em que, ao invés de se utilizar quimioterapia, radioterapia, se encontrou um remédio que ataca diretamente aquele alvo, aquela situação que é o cromossomo Filadélfia, e o corrige. Então, foi um novo avanço. Quer dizer, o indivíduo não é tratado com quimioterapia e ele tem uma resposta brilhante. O monitoramento dessa doença é fundamental. E a gente tem 3 tipos de resposta que nós temos que estar acompanhando. A primeira resposta que a gente acompanha é a correção do exame de sangue. Nós chamamos disso de resposta hematológica, né? E nós esperamos que em 3 meses o paciente tenha a resposta hematológica completa. O segundo item que a gente espera é a resposta do desaparecimento do cromossomo Filadélfia na medula óssea, num exame chamado cariótipo. Normalmente, quando a gente faz esse exame no início da doença, 100% dos cromossomos são Filadélfia. E a gente espera que em até 1 ano, não é, o paciente tenha uma resposta em que praticamente esse cromossomo dê sumiço, não é? Que ele tenha pelo menos o que nós chamamos de resposta maior, tenha menos de 35%. E, finalmente, quando esse cromossomo some no cariótipo, ele fica zerado, né? O que pode acontecer até os 18 meses, é importante, quando ele está zerado, em qualquer momento que ocorrer, a gente passar a fazer um teste molecular no sangue que avalia esta presença dessas proteínas, desse cromossomo, em níveis, proteínas e os genes, em níveis extremamente baixos, né? Então, você consegue ver isto em escala logarítmica, que é a escala de 10. Não é? Então, a gente diz assim, que quando o indivíduo que tinha 100%, ele fica com 0,1% no sangue, para baixo, 0,1, 0,01, 0,001 e 0,00000, esse indivíduo está muito bem. E isso aí precisa ser feito depois de cada 3 ou cada 6 meses, junto com outros exames para avaliar se o remédio não está sendo tóxico. Todas as vezes que se tentou suspender o remédio, e isso já aconteceu com o imatinib, por exemplo, se verificou que em mais de 50% das vezes a doença voltava. O que se faz com muito cuidado, não é em algumas situações muito específicas, suspender o remédio por algum tempo. Por exemplo, quando ele está sendo tóxico para o paciente, o que é muito raro, não é? Mas atacou o fígado, a gente suspende algum tempo. Diminuiu muito os glóbulos brancos, as plaquetas, suspende por algum tempo. Ou, às vezes, de forma planejada. Por exemplo, é uma jovem que tem muita vontade de ter um filho e que esse remédio não permite que ela tenha filho, pelo menos nos primeiros 3 meses, ela não pode tomar remédio nenhum.
Então, de forma planejada, se ela tem uma resposta muito boa, a gente suspende. Agora, hoje essa definição ainda não existe. O que existem são estudos que estão tentando verificar se é seguro num determinado grupo de pacientes muito bem escolhido e que tenham tido uma resposta completa, inclusive molecular, se é possível deixar longos períodos sem medicação, o que até o momento ainda não sabemos.